Onde eu nasci? Teófilo Otoni, Minas Gerais. Meus pais mudaram para cá, eu tinha só 1 ano de idade. Nós fomos morar no Capão Redondo, bairro que 50 anos atrás era conhecido mundialmente, tamanha violência. Todo dia pulava um corpo para ir para a escola. Até que um dia esse corpo era o corpo do meu irmão. E era esse o contexto que eu estava inserida. Uma criança LGBT, completamente afeminada, envolvida num bairro de extrema violência, e eu tinha que sobreviver. A minha guerra, a minha luta por sobrevivência, por isso que eu digo que eu sou resistência, já começou muito cedo, muito criança, e todas as invalidações que qualquer criança LGBT ainda sofre. E só não vão sofrer um dia se pessoas como eu lutar para que essas crianças sejam ouvidas. Mas sabe o que parece cômico? Quando alguém para na rua e fala assim, nossa, você agora está em política? Eu estou em política há 18, 20 anos, na verdade. Eu estou envolvida em política. Só que as pessoas não sabem, tudo é política. O meu corpo trans já é uma militância por si só. Eu vou na padaria comprar pão, eu já estou militando. Eu já estou enfrentando esse mundo, eu já estou impondo que eles precisam me respeitar. Mas 20 anos atrás, eu fiz a minha primeira campanha com outro candidato. Comecei como apoiadora. Na eleição seguinte, eu falei, agora eu vou me candidatar. Porque eu entendi que ou você vai lá e faz ou ninguém vai fazer por você. E aí eu fui fazer minha primeira campanha. Em 2004, eu era a única candidata LGBT. E eu achava aquilo um absurdo. Aí muita gente fala assim pra mim, tá, mas você se candidata desde 2004, por que você não foi eleita até hoje? E aí eu preciso explicar para as pessoas que o meu desejo não era ser eleita naquela época. Eu estava na televisão, uma carreira artística brilhante. Eu estava usufruindo e tirando tudo que eu podia de vantagem daquele momento que era muito favorável para mim. Estava crescendo, famosa no Brasil inteiro, trabalhando com muitos shows, ganhando muito bem. Mas eu tinha a necessidade de ver uma comunidade LGBT envolvida em política. Então eu me candidatava, não era para ganhar, era para envolver as pessoas, era para despertar a comunidade LGBT e falar, acordem, vamos nos envolver. A gente precisa pegar a fatia do bolo que nos pertence. A gente sempre deixou para lá, agora nós precisamos. E aí o que eu fiz como estratégia? Onde eu ia viajar pelo Brasil inteiro, eu deixava uma pessoa candidata. Falava, quem é a pessoa que mais forte e militante? É fulana, chama que eu quero conversar. E convencia essa pessoa a se filiar a um partido e a ser candidata. O meu principal projeto na coordenação da diversidade, que muita gente nem sabia que existia, eu tive que dar brilho para essa comunidade, dar vida para essa coordenação, através do meu trabalho, foi o trabalho de empregabilidade, coisa que nunca tinha sido feita. E eu sempre me perguntei por que não foi feito. Dignidade de verdade, política pública de verdade, é dinheiro no bolso e comida na mesa. Silvio Santos diz uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando agora. Me dê esmola e eu como hoje. Me dê um emprego e eu vou comer todos os dias. Pautada nessa realidade, alicerçada nesta frase tão coerente, eu fui trabalhar a empregabilidade e virei a gestora da empregabilidade. Só esse ano, 2024, nós já conseguimos 3.100 vagas para pessoas LGBT trans. Muitas cidades, muitos estados vieram beber na minha fonte para saber qual era o segredo para tanto emprego aqui na capital de São Paulo. E não tem fórmula mágica, é bater de porta em porta, em grandes corporações, sensibilizar esses CEOs e a partir daí, depois de sensibilizados, perguntar, ok, vocês entenderam? Então quantas vagas vocês podem me dar? E aí começou a pipocar vaga, 100 aqui, 50, 30, 200, 300, 800. Quando eu vi, a gente era a gestão da empregabilidade, premiada pelo Ministério dos Direitos Humanos de Brasília. Nossa coordenação aqui em São Paulo ganhou um prêmio importantíssimo para a comunidade LGBT. Em primeiro lugar, a melhor gestora. A sensibilização precisa começar pelas empresas, porque a maioria das pessoas trans, mulheres trans principalmente, trabalham com o quê? Com prostituição. Todos os estudos apontam que pelo menos 80%. Mas é porque elas querem? Eu posso garantir a você que não. Elas trabalham com prostituição porque o mercado de trabalho não dá oportunidade adequada. Agora que a gente está começando a despertar nas empresas a necessidade de empregar essas pessoas. E muitas empresas estão realmente se abrindo. As coisas estão funcionando, estão dando certo, mas a gente está muito longe do ideal ainda. Nós estamos batalhando. Então, essa sensibilização para conseguir essas vagas começa pela empresa. Depois, quando a empresa dá as vagas, eu vou sensibilizar o departamento que essa trans vai trabalhar para depois essa trans chegar lá. Quando ela chega, todo mundo já sabe quem ela é. Ela já está acolhida. Na outra ponta, nós estamos preparando essa mulher trans, educando, trazendo de volta para a escola,
capacitando, olhando para quem essa pessoa quer ser, qual é a vocação dela. Não é um emprego goela abaixo. Me diga qual é a sua vocação. Você quer trabalhar em quê? Qual é o seu sonho? Então, os nossos projetos precisam ser de resgate e não de empregabilidade. A gente chama de empregabilidade só para dar um nome, mas é um projeto de salvar vidas, de resgatar vidas, e está dando muito certo. Concluí meus estudos, fiz a primeira faculdade em marketing, a segunda em jornalismo. Sou também formada em edição, locução, apresentação e direção de telejornal e sou pós-graduada em política pela PUC, aqui de São Paulo. E eu fiz todas essas faculdades porque eu precisava provar para minha família que ser uma pessoa trans, uma pessoa LGBT, nunca pode estar em primeiro plano. Isso tem que estar lá no final da fila. Antes de ser uma pessoa trans ou uma pessoa LGBT, a gente é muitas outras coisas. A gente é um bom filho, um bom companheiro, uma boa companheira. A gente é ser humano, a gente é cristão, a gente é kardecista, a gente é umbandista, candomblessista, a gente é muita coisa antes de ser LGBT. Então, por que essa insistência em colocar a nossa orientação sexual ou a nossa identidade de gênero na frente de tudo, invalidando tudo que você tem de valor? É isso que a gente tem que mudar. Não tem outro caminho. É a educação que vai revolucionar esse mundo. Nenhuma nação vira primeiro mundo se não trabalhar direito a uma educação. E essa educação não pode começar pelo aluno. Os professores precisam ser os grandes heróis de uma nação. E aqui no Brasil, eles não são. Porque preconceito é falta de educação. Então, quando eu falo de mexer na educação, eu estou falando de lutar contra o preconceito, é o embrião do problema. Enquanto isso, a gente vai cuidando de outras pautas que são mais urgentes, como a violência, por exemplo. Para isso, eu estou pleiteando uma delegacia LGBT em São Paulo. Eu não teria repetido de ano 3 vezes a primeira série, mas hoje eu sou uma mulher madura, adulta e inteligente que tem 3 faculdades. Então, aquela criança não era burra, ela só precisava de alguém que a ouvisse, que a acolhesse. Não invalidar nenhuma criança, nem criança LGBT, nem criança preta, nem criança PCD, e nem tipo de criança, muito menos que pratiquem na escola intolerância religiosa, ato inadmissível, e que nós vamos lutar bravamente contra. Bom, eu saí da escola por causa da tal evasão escolar tão presente na comunidade LGBT. Na 8ª série eu não aguentei mais. Parei de estudar, voltei aos 32, mas eu tive que lutar contra todas as setas do fracasso apontadas para mim, porque senão eu não teria voltado. Eu tive que ser muito mais forte para voltar. É muito mais difícil voltar a estudar do que começar a estudar. Voltar é muito mais cruel com a gente. Nós não temos sequer uma secretaria, nós somos uma mísera coordenação aqui em São Paulo. A gente não vai conseguir avançar se a gente não lutar com muita força para transformar o que é essa coordenação numa secretaria, sobretudo porque coordenação não tem orçamento para trabalhar. Tudo o que eu consegui fazer enquanto coordenadora foi porque eu lutei, eu enfrentei o sistema, eu fui bater na porta dos outros e falar não aceito não como resposta. Porque quando a gente não aceita não, tem que achar um caminho. Brasil é o país do jeitinho. Eu já chegava com os 2 pés na porta perguntando qual é o jeitinho que a gente vai dar? Porque eu não vou aceitar não como resposta. E todo mundo que me conhece já sabe disso. Eu sou essa pessoa que tem essa inteligência política e que está no lugar certo, na hora certa, para fazer com que todos os projetos que eu estou pleiteando saiam do papel e virem vida real. A comunidade LGBT já foi negada a vida inteira. Agora nós vamos buscar este sim. Não vai mais haver perca. A gente só vai ganhar a partir de agora. Nós precisamos ter essa fé de que nós somos vitoriosos, que nós já chegamos até aqui e não vamos retroceder. Até o dia que nós vamos olhar para trás e teremos uma bancada eleita representando a gente. Porque quem não se representa é representado. Eis aí o grande motivo para eu ter deixado uma carreira artística muito bem consolidada para lutar politicamente. Porque quem não se representa é representado. Quem não governa é governado.